A história foi reescrita. Conheça a história que nunca te contaram. Conheça a verdadeira história do mundo. Eu sei o que você viu, pois também está na minha mente. A Sinagoga de Satanás. A linhagem dos Rothschild. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos seus pés, e saibam que eu te amo. Os Rothschild estão no controle do mundo há muito tempo. Seus tentáculos alcançam muitos aspectos de nossa vida diária, como está documentado adiante. Preste bem atenção na introdução, a qual irá lhe dizer quem são os Rothschild, como opostos ao que eles alegam ser. Os Rothschild alegam que eles são judeus, quando de fato são Khazares. Eles vieram de uma região chamada Khazaria, a qual está nas terras ocupadas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, atualmente o local onde está a Geórgia. A razão dos Rothschild alegarem serem judeus é que os Khazares, debaixo das ordens do rei, converteram seu judaísmo no ano de 740 d.C. Mas é claro que isso não indica que seus genes asiáticos dos povos mongóis também converteram seu judaísmo. Ao estudar as escrituras e a história, você descobrirá que estas pessoas não são descendentes dos hebreus, mas descendem de Ashkenaz e Togarma. Ashkenaz e Togarma são os filhos de Gomer, e Gomer é o filho de Jafé. E Jafé é o pai das nações estrangeiras que acabaram nas regiões da Ásia e principalmente Europa. Dos 3 filhos de Noé que ajudaram a repovoar a terra depois do dilúvio. Em Apocalipse capítulo 2, verso 9, está escrito: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Esta parte aparenta tratar dos judeus Ashkenazim. Mas, em realidade, a linhagem sanguínea mais nobre do mundo de hoje não é de ninguém menos que o líder dos judeus Ashkenazim no mundo inteiro, a família Rothschild. Como você verá neste artigo, os Rothschild obtiveram esta posição através de mentiras, manipulação e assassinatos. Sua linhagem sanguínea também estende-se para famílias reais na Europa, e hoje são conhecidos como as seguintes famílias de mesma linhagem sanguínea. Astor. Mudaram ao longo do tempo para Astoria. Bundy. Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Schiff, Taft, Van Dorn. Contudo, estas não são as únicas linhagens que deveríamos nos preocupar. Você provavelmente está ciente de muitas práticas antigas ao longo dos séculos, tomadas por judeus Ashkenazim, por meio das quais eles mudaram seus nomes, de maneira a parecerem parte da raça dominante do país que eles viveram. Então, como eles poderiam obter posições influentes naquele país, o qual eles deveriam então explorar, para servir os seus reais mestres em toda parte? Há abundante evidência para provar que os Rothschild continuam na sua tradição do engano. Adicionalmente, os Rothschild são conhecidos por arregimentar muitas crianças secretamente, que eles poderiam colocar em posições de poder, quando fosse requerido. Isto começou com o primeiro homem que levou o nome de Rothschild, quem teve um filho secreto. Finalmente, lembre que o mundo é um lugar de diversidade. Eu poderia mudar, se eu quisesse, meu nome para Rothschild, ou qualquer dos nomes listados acima, o que não faria de mim parte desta família,
mais do que converter-se ao judaísmo em 740 d.C., o que fez deles todos judeus Ashkenazim. Por favor, não assuma automaticamente que alguém que você veja com o nome Rothschild, um integrante de uma rede criminosa. Adicionalmente, muitos dos judeus Ashkenazim são inocentes dessa conspiração milenar e maligna, e não fazem parte dessa rede. Cheque os fatos por você mesmo. Antes, este artigo e essa matéria é desenhada em informar as pessoas de quem é o inimigo, não uma única pessoa ou uma raça particular, com particulares sobrenomes. Vamos fazer uma viagem nos principais pontos da história dessa linhagem vinda da Casária. Em 740 d.C., em uma terra confinada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, conhecida como Casária, uma terra que hoje é predominantemente ocupada pela Geórgia, mas também alcança dentro da Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria e Romênia, nasceu a moderna raça judaica, uma raça moderna de judeus que incidentalmente não é judeu. Como isso pode ser? O povo casariano era um povo vulnerável. Eles tinham muçulmanos de um lado deles e os cristãos católicos do outro lado. E constantemente temiam ataques de ambos os lados. O povo da Casária não era de nenhuma das duas crenças. Ao invés disso, praticavam adoração a ídolos. O rei da Casária, o rei Bulan, decidiu de modo a proteger eles mesmos contra o ataque. E o povo da Casária deveria converter-se a uma das crenças. Mas qual? Se eles se convertessem ao islamismo, eles estariam sob o risco de ataque dos católicos, e vice-versa. Havia outra religião que era capaz de negociar com católicos e muçulmanos. Esta era a religião dos judeus. O rei Bulan decidiu que, se ele instruísse seu povo a converter-se ao judaísmo, ele poderia manter ambas felizes, desde que eram desejosos de negociar com os judeus, e assim ele fez. O rei Bulan estava certo. Ele viu seu país não conquistado, seu povo convertido ao judaísmo, e adotou os princípios do livro mais sagrado dos judeus, o Talmud. Mas havia muitas coisas ainda que o rei não viveria para ver. Ele não viveria para ver que sua nação convertida ao judaísmo representaria cerca de 90% de todos os judeus no planeta, e se denominam judeus Ashkenazim, quando na realidade eles não eram judeus, mas uma raça asiática de pessoas que se converteram à religião judaica, enquanto ainda falavam a língua da Casária, o Yiddish. Isto é totalmente diferente do hebreu. Ele não viveria para ver seu povo ter um descendente muito mais poderoso do que ele, quem nasceria cerca de 1000 anos depois na Alemanha, um homem chamado Bauer, de quem sairiam os ovos da dinastia Rothschild. Ele não viveria para ver essa dinastia usurpar a riqueza do mundo, através de engano e intriga, e ganhando o controle financeiro do mundo. Ele não viveria para ver seu povo reclamando uma terra natal para eles na Palestina, como sendo direito de nascimento, e assegurar a cada primeiro-ministro desde sua criação em 1948. Um judeu Ashkenazim. Apesar do fato da verdadeira terra natal dos judeus Ashkenazim ser a Casária, que é situada a 1.280 quilômetros de distância. Ele não viveria para ver seu povo cumprir a profecia bíblica, como a sinagoga de Satanás. Atenção, essa obra não visa ofender pessoas de uma religião específica. O intuito da série é denunciar os males cometidos por uma dinastia que age nos bastidores dos governos, fomenta guerras e faz-se passar por uma religião a qual eles não pertencem. Antissemitismo foi um termo criado por sionistas, cujo movimento foi criado pelo ateu Theodor. Só lembrando que Casários não são descendentes de Abraão, logo não são judeus, logo o termo antissemitismo não cabe. Is a religion, a spirituality to serve God, thousands of years old. Zionism is only around 100 years old. It is the transformation from religion
to nationalism, created by non-religious Jews who hated the religion. The reason they used the name Israel, hijacking, stealing the identity of Judaism and the Jewish people, is in order to get a legitimacy for their existence, that people should say, oh, it's God given to them, and that they should put fear and intimidate people from speaking up against their actions because they'll call them anti-Semitic. It's a political, selfish, flawed movement called Zionism that has no legitimacy to exist. Eu vim para poder com tudo. É só isso que eu quero. Eu não quero pão, não quero dinheiro, não quero carro público. O que eu quero mesmo é poder.